Cara, a rede social, o seu perfil especificamente, virou como se fosse um canal de TV. Sim. Ele é um canal de TV. Né? Então, a forma como você coloca o seu conteúdo, muitas vezes nos highlights dos seus stories, ou mesmo no seu feed, etc., é o que vai gerar a atratividade daquilo ou não. Olá, sejam bem-vindos ao Clearcast, o seu podcast de negócios. Estamos hoje no segundo episódio da segunda temporada e hoje com um super empresário aqui do ramo digital. Ele gosta de falar muito sobre transformação digital, isso desde criança ele mexe com o computador lá, fez processamento de dados, ele sabia o que ele queria desde cedo, né? Hoje ele tem uma empresa que trabalha com soluções para nuvem, fala muito sobre nova economia, né? Você falou, chama Cumulus, ele é o CEO da Cumulus, trabalhou na Microsoft lá nos Estados Unidos. Eu queria saber dele, do Thiago Caserta, que está aqui comigo. Boa. Conheceu o Bill Gates lá nos Estados Unidos? Cara, não tive essa oportunidade. Não tinha... Mas eu conheci o Satya, que é o atual CEO, né, da Microsoft. E, em primeiro lugar, só agradecer aqui, claro. né? Luciana aí pelo convite, pelo papo. Na verdade, o Satya ele fez um evento em Nova York. Nessa época eu trabalhava nos Estados Unidos, de abertura de uma loja da Microsoft. A Microsoft tinha, né, muitas lojas nos Estados Unidos. Eu acredito que hoje deve ter algumas ainda, mas muitas fecharam para vender produtos, né, da Microsoft. Sabe que a Microsoft tem uma linha, né, de laptops, de mouses e teclados, etc. Tem celular também, não tem? Tinha, né? Tinha celular, enfim. Nessa época ainda tinha o Windows Phone. Acho que não. Acho que no comecinho tinha, no comecinho das lojas, mas depois eles já tiraram. E aí o Satya foi na inauguração da loja em Nova York e eles abriram inicialmente para colaboradores, né? Que estavam ali, ele fez um discurso de abertura e tal. E aí eu tive a oportunidade de, assim, tocar na mão, né, do Satya, óbvio, né? Ele não vai, talvez ele se lembre, né, do dia do evento, mas não vai lembrar quem é o Thiago, né? E acho que teve um outro evento no Brasil também que ele veio, que foi bem legal, mais recente, acho que isso foi 2019, que aí o Satya fez uma palestra aí sobre inovação e etc. Que é um pouco do que eu falo hoje também. É legal pra caramba. E assim, eu perguntei do Bill Gates, para mim ele é um exponencial máximo na área do digital em si. Sim. Principalmente, né, quando se falava em informática ainda, né? Eu fiz meu primeiro Microsoft curso Informática, cara. Era como chamava... No Brasil, a Microsoft, a razão social da Microsoft, eu não sei se já mudaram, mas era Microsoft Informática Limitada. Era informática? Eu fiz meu primeiro curso de informática quando eu tinha 8 anos de idade, em 87. Cara, me entregou a idade agora, hein, bicho? Acho que não, 86. Não, eu tenho 46 anos. Aí, boa, não precisou fazer conta aí, facilitou, não precisou fazer conta. Faço as contas aí. E um curso na SOS Computadores ainda. Sim, pô. Fiz um curso de Basic One. Eu tinha 8 anos, eu estudava com adultos, assim, programava. Porque, cara, Go to, if then else, essas coisinhas assim. Que criança que ia querer, né, programar, né, cara, com 8 anos. Não sei porquê, até hoje eu não entendo porque eu gostava disso aí. Ganhei meu primeiro computador, acho que eu tinha uns 10. E daí, quando eu tinha uns 13, tinha alguns programinhas meus rodando por algumas empresas. E naquela época, o Bill Gates, para mim, era um exponencial máximo. Né? Autoridade ali, o Windows cresceu ali nessa época, 91, 92, na época que eu estava no processamento de dados. Para você, quando você fez processamento de dados? Você... Cara, puxa, agora você vai falar de datas. Quero entregar a sua idade também. Não, eu tenho 34, né? Eu sou um cara mais jovem, né? Mais novo. Sou um millennial, né? Como o pessoal fala agora. Mas eu sou o quê? Um baby boomer? Cara, você seria a geração X, talvez, né? Não, o Nasci baby boomer. 76, baby boomer. A geração, na verdade, X seria a próxima. Estou confundindo aqui. Cara, é que a gente está falando de geração Z. Eu falo muito de geração Z, inclusive. Você seria um baby boomer, com certeza. Baby boomer. Nasci em 76, baby boomer. E, cara, é interessante esse lance das gerações, porque, para mim, óbvio, o Bill Gates, ele era o presidente da Microsoft na época, né? Ainda. Quando eu entrei na Microsoft, aí sim, acho que uns 2, 3 anos antes, o Bill Gates tinha saído, né, da posição de CEO, passado só a posição de conselho, e quem assumiu foi um cara chamado Steve Ballmer, que estava com o Bill Gates lá desde praticamente do começo, né, mas é um cara com uma pegada muito focada em vendas. Inclusive, eu tenho uma parte, a gente vai falar um pouquinho do livro, né, que eu escrevi sobre transformação, e eu trago o case da Microsoft justamente porque... O líder dentro de uma organização, às vezes, ele tem uma cultura tão grande em certos aspectos. Por exemplo, o Steve Ballmer tinha uma cultura tão focada em vendas que ele não olhava necessariamente as mudanças que estavam acontecendo na sociedade. Então, ele olhava, de repente, o que o competidor dele estava fazendo.
E aí eu conto um pouco essa história de como a Microsoft entrou no mercado de telefonia, né, de telefones celulares, melhor dizendo, né, aparelhos de telefone, porque, cara, claramente a Microsoft queria competir com a Apple. Né? Ele via a Apple, puxa, market share violento, absurdo, né, vendendo pra caramba, cara, eu vou entrar aqui. E foi na época do Steve Ballmer que eles tomaram essa decisão. Então, cara, uma mentalidade muito de venda, de concorrência. Focado no concorrente e não no cliente. Exato. E assim, cara, o cliente não queria um telefone da Microsoft. Mas o que o cliente queria? O cliente queria usar os produtos da Microsoft no iPhone. E foi aí que veio esse shift a partir do Satya, né? Obviamente a Microsoft já veio, né, numa decisão estratégica de matar a área de telefonia celular, né, de aparelhos de telefone celular, o Windows Phone, e focar em realmente fazer bons produtos da Microsoft para Android e iPhone. E aí é o que você falou, é olhar para o que está acontecendo na sociedade e o que o cliente realmente precisa e quer. Né? Então é o que eu falei, eu não quero o telefone da Microsoft, mas eu quero usar o Outlook, o PowerPoint, o Excel no meu iPhone e que sejam bons produtos. E muitas vezes você tem um computador que não é Apple, né? Você Exato. não tem um Mac, né? Então você quer utilizar o seu Outlook do seu computador, o teu Office, o pacote Office que você quer usar no celular. Exato. E mesmo no Mac, né? Se você for ver a evolução dos produtos da Microsoft no Mac, cara, é gigantesco, assim. Hoje, por exemplo, o Outlook é um baita produto ali de gestão de e-mail, né? Gestão de caixas de e-mail. Eu particularmente uso e gosto pra caramba. Tem gente, obviamente, que usa nativo, tem pessoas que usam outros tipos de produto, mas a Microsoft investiu muito nisso, né? E é interessante notar que o mercado ele tem se desenhado por um caminho a gente chama de competition, né? Ou de competição, né? Porque não é só competição, mas também não é só cooperação. É um mix dos dois, né? Então, se você for pensar, a Microsoft, ela coopera com a Apple no desenvolvimento de produtos para Mac, iPhone e vice-versa, né? Porque a Apple precisa passar, de repente, ali informações sobre como que o produto Mac, como que o produto iPhone se comporta para que esses produtos efetivamente sejam bem feitos. Outra coisa, né? A gente falando do mercado de nuvem, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje o maior player, né? A maior organização de nuvem, né, que tem maior market share no mundo, se chama Amazon, né, através da linha de serviços dele de data centers, que chama AWS. Talvez já tenha ouvido falar desse nome. Sim, já ouvi. Cara, coincidentemente, acho que esse número não é divulgado, mas a AWS tem muitos servidores e serviços que são baseados em produtos da Microsoft. Então, a AWS paga licenciamento para a Microsoft. Talvez a AWS seja o maior consumidor de licenças Microsoft no mundo. Né? A gente não tem essa informação tão clara, mas existe esse competition, não é só uma competição hoje em dia. Sim, eu acho que quando foi inventado, não foi inventado, mas popularizado o digital, assim, e todas essas plataformas em si, tanto plataforma de e-commerce, de ERP, de CRM, de gestão, de nuvem. Sim. O negócio de API, ele funcionou muito para essa competition, com que certeza. você fala, porque um não funciona sem o outro. Um precisa se comunicar com o outro. Um precisa se comunicar com o outro. Daí não adianta você brigar, falar assim, eu não sei até onde. O único que eu acho que quer manter um braço de ferro muito forte é a Apple ainda, né? Por exemplo... É mais fechada. Ela é mais fechada, ela tira a monetização dos aplicativos de dentro do telefone dela, Sim. porque ela quer ganhar uma grana muito alta em cima, e ela é meio... Parece que não mexe com a gente aqui não, né? Não tirou lá a utilização do Pixel, mas o resto parece que um não funciona sem o outro. Sim. Mesmo a Apple, um não funciona sem o outro, né? As pessoas precisam dos outros aplicativos para utilizar o telefone deles, mas eles ainda parece que não dá para falar que eles estão errados. Sim. Porque são baita numa potência. Eu acho que é uma questão de estratégia, né, aí já de negócio, porque os produtos da Apple, eles são claramente feitos para funcionarem muito bem uns com os outros, né? Então, eles focaram muito nessa questão que a gente chama de ecossistema, né? Inclusive, é uma coisa que eu ouço falar bastante em vendas digitais, né? E vendas num contexto geral, de você criar, de fato, um ecossistema no qual você pode ofertar para o seu cliente, num modelo de cross-sell e upsell, coisas que vão agregar valor ao que ele já usa seu. Então, por exemplo, eu tenho um iPhone e eu tenho um Mac. Cara, para mim, um exemplo clássico de como esse ecossistema funciona tão bem juntos é eu copiar uma informação do meu iPhone e dar um Ctrl+V, ou só fazer assim, ou dar um Ctrl+V no meu Mac e colar aquela informação. Essa interconectividade, essa interoperabilidade que a gente fala, né, é fantástico. Cara, como que a Apple ela faria isso com o Windows e vice-versa? Cara, ela teria que expor muitas coisas que, de repente, talvez colocariam muitos segredos de mercado, segredos de negócio, de repente a receita da Coca, né, muito à disposição do mercado.
já é um modelo diferente do Android, porque o Android ele já nasceu sendo um projeto open source, que a gente fala, né? Ou seja, é um projeto que a comunidade de desenvolvedores contribuiu para aquilo, que o Google, obviamente, apadrinhou no seu desenvolvimento e foi criando soluções em cima daquilo, né? Como, no caso, o Android Phone, né? Mesmo o sistema operacional, existe alguns sistemas operacionais Android que são usados em pequenos tablets e coisas do tipo, né? O Google é dono do Android hoje? Cara, assim... O Google é dono do Android, né? O Android é parte do Google, mas obviamente existe muita coisa de código aberto que a gente fala, né? Open source. Mas ele é investidor do Android. Assim, ele apadrinhou ali a solução e criou uma forma comercial, né? Desse produto, que é o próprio Android. Isso acaba acontecendo com outros produtos, né? Às vezes existem estudantes numa universidade que começam a criar um produto open source. E, às vezes, esses mesmos estudantes, a gente tem alguns casos de empresas americanas, principalmente, eles saem da universidade, pegam esse projeto open source e criam uma série de funcionalidades para o mercado corporativo. E aí ele vende isso com um licenciamento comercial. Né? É óbvio que se eu pegar a solução ali crua, né, sem essas funcionalidades extras, sem de repente essa usabilidade que eu queira, eu poderia usar de graça. Mas para garantir o suporte, porque também eu não conheço o produto por dentro. Né? Quem melhor que os caras que participaram do desenvolvimento disso para me ajudar? Então, eles ganham dinheiro com isso, com suporte, com funcionalidades extras, né, em cima de produtos open source. Inclusive, é uma forma, né, de se fazer negócios hoje para quem está no mercado tech. Né? Às vezes o cara pega ali um produto open source e adapta com funcionalidades adicionais ou mesmo um suporte muito legal. Eu especializado. tinha vontade de montar uma startup baseada nisso, sabe? Sei. Pegar por exemplo, um mapa do Google, que ele é aberto, né? É uma API que pode ser conectada, e criar como se fosse um aplicativo colaborativo, onde as pessoas vão indicar pontos de água potável em qualquer ponto do mapa mundial, por exemplo. Caramba, o cara tá no deserto lá, viu um... Ou tem um corredor, porque, por exemplo, eu gosto de correr, pessoal que anda de bicicleta, Entendi. pessoal que dá água para cachorro. Sim. E tem um monte de ponto de água público. Sim. Né? Tem vários pontos de água com pública. certeza. Então, por exemplo, hoje em dia você tem, todo lugar que você coloca, por exemplo, um poço artesiano, você é obrigado a colocar uma torneira no público. Você tem que ter uma torneira para a rua. Porque a água... tudo que é debaixo do solo... Claro, é da natureza, não é você que está... É do governo. Exato, você não está pagando para aquilo. Aqui no Brasil, tudo que está abaixo do solo é do governo. Boa. E daí, se você está usando lá o aquífero Guarani, você tem que pôr uma torneira para fora e doar para a população. Caramba. Então, você poderia marcar com taguear... O cara tá andando de bike lá e fala, tem um ponto aqui para tomar água. Vou taguear. Cara, legal. Ali, ou então, e daí pessoas e empresas que também gostariam de disponibilizar a sua água para ajudar alguém que queira encher uma garrafinha e tal. Entendi. Ou ser um ponto de abastecimento de água, pode colocar lá e falar, aqui na minha empresa você pode vir tomar água. Sim. E ir lá e taguear também. Faz um Isso ali. poderia ser vendido, desse serviço poderia ser vendido para outros, do mesmo jeito que você pega o Maps, você poderia ser vendido para um Strava, por exemplo. Sim. Ou para um aplicativo de repente pode integrar ali com o ecossistema. Integrar, né? com algum outro ecossistema. Eu morro de vontade de fazer isso aí, mas eu não tive animação para cara, começar. Assim, no fundo, né? Nem sei por onde começa, para falar a verdade. Não, cara, independente do produto, assim, hoje em dia existe uma facilidade muito grande de você, como você falou, aproveitar soluções já pré-existentes que podem ser a base, né? Para desenvolver, de repente, uma solução mais completa, né? Inclusive, sei lá, de repente você tem um produto, um CRM de mercado e, de repente, você pode desenvolver um produto que use informações desse CRM, né, através das APIs, como base para uma tomada de decisão, né? Mas, de repente, seu produto é esse dashboard de decisão, essas ferramentas de decisão. Então, cara, eu acho que, assim, no fim do dia, o mercado de tecnologia ele nunca esteve tão maduro para se desenvolver soluções, né? Porque a própria forma de desenvolvimento evoluiu muito, né? Sim. Eu vi uma matéria um tempo atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, eu não vou saber citar a fonte, depois a gente pega aí, falando que nós, o Brasil, somos um dos países mais atrasados tecnologicamente falando. A gente consome muito tecnologia, porém as pessoas não têm essa transformação digital, que a propósito, na introdução, eu esqueci de falar. O Caserta está escrevendo um livro pela editora Gente, do Roberto Chiniachik, né? É isso aí. Que é uma editora, assim,
só os caras lá que escrevem lá. Sim. Sobre transformação digital, né? Que é um assunto que eu gosto muito de abordar, principalmente nas minhas redes sociais, de falar com os meus mentorados. É um assunto que eu gosto bastante. Você está escrevendo sobre isso. Eu vi essa matéria falando que essa parte de transformação digital, a gente é muito atrasado. Muito incipiente, muito atrasado, o público mesmo. Sim. Então, por exemplo, a gente consome muita rede social, a gente consome um relógio que ele é digital, mas se você pega o público mesmo, a maioria não sabe utilizar o relógio, as funcionalidades, não sabe utilizar as funcionalidades do celular, não sabe utilizar um computador que não seja muitas vezes para ver um filme no YouTube. Sim. E algumas plataformas, por exemplo, uma plataforma de e-commerce, por exemplo, ela é totalmente intuitiva para você, como pessoa física, entrar lá e criar um site seu para vender qualquer coisa. E o cara às vezes não consegue sair do lugar. Ele não consegue entrar e criar. Por quê? Porque ele estava falando isso. Que a gente participou da Revolução, que a gente estava falando das 4 revoluções, né? Isso, da Revolução Industrial, a gente bombou. A gente bombou na Revolução Industrial, na Revolução que, principalmente no período militar, teve muito investimento na indústria, os trabalhadores trabalharam como operários e tal. Até pré-internet mesmo, né? Você está falando um período pré-digital, pré-computador mesmo. Bem pré começo da energia elétrica, assim, uma coisa mais... na primeira parte aí na segunda parte do século XX ali. Perfeito. Período militar. Já tinha, energia então a gente teve tudo. um avanço, o Brasil crescia mais que a China, crescia mais que os Estados Unidos. Né? Uma indústria metalúrgica e tal. Carros, montadoras, um monte de coisa. Era uma revolução industrial meio que tardia aqui no Brasil. E teve um boom mesmo, cara. Talvez tenha sido a época crescia 17% ao ano. Exato, de maior crescimento econômico, né? Só que ao mesmo tempo, a gente tinha pouca informação vindo de fora. Fato. Porque era uma coisa meio fechada e tal. As pessoas não cresceram de uma forma autônoma. Então, acabou se travando, era uma coisa muito fechada. Então, oratória travou, liderança travou, trabalho em grupo travou. Sim. E inovação foi uma das coisas que mais travou. A gente trabalhava braçalmente muito forte. O brasileiro, povo muito trabalhador. Exato. Mas a parte de inovação foi travando. Tanto que, quando a gente abriu comércio com exterior outros países, em 1990. Exato. E a gente ficou muito atrasado. Que a gente viu, inclusive, os primeiros computadores chegando. E a gente está sofrendo muito com isso aqui no Brasil. Sim. Então, acaba que algumas empresas de tecnologia hoje acabam indo para a China montar suas coisas, acabam indo para os tigres asiáticos, para Taiwan, para a Indonésia. E o Brasil, que às vezes é bem mais perto aqui que os Estados Unidos, acaba ficando para trás porque o povo acaba não tendo uma profundidade no processo digital, ali, no digital de em si. Um pensamento digital, que eu gosto sempre de falar que a pessoa tem que ter um pensamento digital. Fala assim, eu vou pegar um papel aqui, mas como que eu consigo fazer isso? Eu sempre instigo as pessoas a falarem isso. Como que eu consigo fazer isso aqui sem o papel? Como que eu consigo fazer isso no computador? Pensa que você vai achar um jeito mais rápido, mais barato. Com certeza. E melhor para fazer isso aí num celular, por exemplo. Claro. Só que ninguém tem. O pessoal acaba fugindo. Fala, vai ter que mexer com computador. Rede social. Não gosto. Não é que a pessoa não gosta, sente muita dificuldade. Sim. Então, ninguém quer ser, muitas vezes, frustrado ou exposto a um negócio que você não sabe fazer. E a pessoa nega. É aquele negócio, né? Quando você se debate com o inimigo, ou você foge ou você briga, né? E as pessoas acabam fugindo. E esse, na verdade, é um problema que talvez afete muito o futuro da sociedade, né? Principalmente com a entrada da inteligência artificial. Você falou muito bem das revoluções industriais. Inclusive, eu logo no começo do livro, eu tento trazer... E esse livro, assim, apesar de falar transformação digital, inovação, tecnologia, eu acho que o tema principal do livro é a nova economia. Por quê? Porque eu tento trazer da ótica, né, de como a sociedade, né, economicamente falando, principalmente, mas obviamente deriva para outros aspectos até sociais, ela é afetada diretamente pela evolução tecnológica. Então, e aí eu faço até uma provocação que eu tento responder no livro, vou deixar aí com a galera curiosa, né? Que é o ser humano, ou os nossos hábitos especificamente, eles evoluem, ou eles mudam por causa da evolução tecnológica, ou a evolução tecnológica que faz os nossos hábitos mudarem, né? É uma pergunta retórica. É o novo ovo ou galinha. É quase isso, né? Então a gente muda por causa da evolução tecnológica, ou a evolução tecnológica faz a gente mudar, né? De hábitos, etc. E assim, historicamente, nas revoluções industriais, a gente sempre, como sociedade, conseguiu se adaptar.
Então, vou dar eu dou exemplo lá, logo talvez da primeira, né? Quando a gente passa a ter a segunda ali, máquina a vapor, né? E outras coisas com essa evolução industrial, talvez uma moça que trabalhasse costurando a roupa, desde tirar ali a lã, né, do carneirinho ali, da ovelhinha, né? Passando para transformar aquilo num fio, e aí costurando toda a roupa, né? Fazendo ali no molde, tudo bonitinho, ela tinha uma visão muito clara do processo, como um todo. Ela sabia o que ela tinha de princípio daquele projeto e qual que era o final esperado. Quando você passa pelas revoluções industriais, e é interessante porque chama revolução industrial, né? Então está muito focado na indústria. Inclusive, eu tive uma conversa esses dias que eu mencionei para você, que os nossos índices econômicos, eles não são econômicos, eles são financeiros, e eles estão muito conectados à indústria. Por exemplo, como que a gente mede o crescimento de um país? PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Mas a gente olha muito mais, não a capacidade de produção, a capacidade de produção daquilo, obviamente, comercialmente falando, mas é um índice financeiro. E não que a gente tem, de fato, de abundância de recursos. Não é econômico, né? Não é econômico, efetivamente. E quando a gente olha para esse modelo tão focado na indústria, essa evolução ela foi uma evolução um pouco mais... Foi rápida, óbvio, mas eu diria que as pessoas tiveram tempo de se adaptar. Então, vamos voltar para o cenário da senhora lá, né, costurando. Ela passou, lá no Teara, a fazer só um pedaço do trabalho. Então, ela só costurava, ou ela só cortava. Então, você criar realmente um modelo, uma linha de produção, né? E aí tem filmes do Charlie Chaplin, né, que fala muito sobre isso, que são filmes muito bacanas de autocrítica em cima disso. E aí a gente vai passando por eletricidade e, eventualmente, até a robótica, né, que chegou... e veio substituindo os humanos em partes do processo que muitas vezes representavam risco para os próprios humanos. Quantas pessoas não morreram em fábricas, né? Sim, que antes, né, o ser humano que tinha que fazer. E isso acho que foi uma evolução natural da sociedade por causa da evolução tecnológica. Quando a gente chega na quarta revolução industrial, né, já com a entrada da internet, da tecnologia como a gente conhece mais hoje, óbvio, uma evolução natural da robótica que vem da terceira, a gente já entende que o mercado já não é mais esse trabalho tão industrial, apesar de que hoje nas fábricas ainda existe uma força de trabalho muito grande, de torneria, etc. Mas existe um foco muito grande no digital, como você está mencionando. Então, as trocas de informação entre negócios, entre empresas, fica muito mais rápido. As pessoas começam a encontrar outros tipos de profissão, e mesmo antes já encontravam outros tipos de profissão, porque teve um tempo de adaptação. Com a inteligência artificial que a gente está vendo agora, o que muito está se questionando talvez ela seja tão rápida que não dê tempo da gente pensar no futuro do trabalho. Né? Então, assim, essa é algo que eu tento abordar no livro, numa visão de entenda como a gente faz parte disso, inevitavelmente. Seja como trabalhador, ou seja como puro consumidor. E aí, nesse ponto aí, era exatamente isso que eu tinha visto na matéria. Na verdade, não foi numa matéria. Agora você estava falando, eu lembrei. Foi num podcast dos sócios. Os sócios, sei. Com o Walter Longo falando. Sim, sim. E ele estava falando exatamente isso, porque as pessoas estavam... É um podcast sobre inteligência artificial que o Ibrahim estava lá. O Ibrahim estava, E daí o Walter Longo falou sobre esse ponto, porque os países, a economia está com medo do desemprego massificar por causa da inteligência artificial. Perfeito. E ele falou exatamente isso. Ele falou que os países que são muito mais desenvolvidos que a gente, tipo países nórdicos, Europa, os Estados Unidos, que tudo já tem automação ali embutida, tem um pouco de inteligência artificial, digital a própria China, cima, né, também. A própria China, Japão, esses países que as máquinas tomaram o emprego dos humanos, não tem desemprego. O desemprego é bem menor. Entendeu? Então, um país como a Indonésia, a própria China, Japão, a Alemanha, os Estados Unidos. Daí você pega um país europeu que ele não é digitalizado, como Portugal, Espanha, o desemprego já está mais lá em cima. Itália, o desemprego já está um pouquinho mais lá em cima. Então, o digital, muitas vezes, ele vem a acelerar um processo de modernização, ganho de emprego, modernização, porque o PIB vai aumentar, o número de empregos vai aumentar, nem que seja no digital. E daí isso vai dar essa mudança.
esse clique. Só que a gente vai acabar sofrendo um pouco, porque a gente não está acostumado a ter essa profundidade no digital. Imagina, a gente não consegue entrar fala no público geral. Sim, sim. Criar um e-commerce, imagina utilizar um programa ou fazer uma API. Sim, claro. Porque fazer uma integração de dados, né? Hoje dá para você pegar e criar um monte de extensões no Google Chrome, com o ChatGPT. Você faz uma infinidade de coisas. Mas aí se eu pedir para uma pessoa colocar uma extensão no Google Chrome, ela não consegue colocar uma extensão. Entendeu? É aí que é o complexo. Essa é uma reflexão interessante, porque assim, eu tento trazer essa provocação no livro de como a gente está inserido nessa nova economia, né? Os nossos hábitos, eles mudaram muito por causa da tecnologia, né? Então, mesmo o que a gente faz no digital, ele afeta a economia real, de alguma maneira. Né? Então, hoje, por exemplo, se você está numa fila de banco, cara, você já está pé da vida, né? Porque não é algo que você está acostumado mais. Então, o nível nosso de impaciência ou tolerância, né? Ele é muito menor, assim. Então, a gente tem um nível de paciência infinitamente menor. Você percebe isso pela forma como as pessoas tratam umas às outras. Né? As pessoas, elas exigem atendimentos cada vez mais dinâmicos, mais rápidos e qualidade, porque muitas vezes o digital ele não enxerga a pessoa por trás, ele segue um padrão. Então, eu espero um padrão. Se aquilo foge do padrão, para ruim principalmente, aquilo para mim já é horrível. E aí eu vou, de repente, no Twitter, eu vou no Facebook, eu vou no Reclame Aqui. E aí aquilo afeta a economia real, porque o cara que vai ver no digital que aquele restaurante é ruim, ele não vai jantar naquele restaurante. Então, assim, todos nós, inevitavelmente, estamos conectados a essa nova economia, querendo ou não. E aí, assim, você falou uma coisa muito legal. No meu livro eu trago uma reflexão que eu criei 3 modelos de pessoas, né? Ou formas de pessoas de pensarem. Eu chamo de os fast thinkers ou fast forward thinkers, as pessoas que pensam no futuro e que geralmente são early adopters. De quase tudo, né? Ou seja, eles vão adotar antes de todo mundo. Então, puxa, talvez o último iPhone que saiu eu vou ter... sei lá, porque eu quero desvendar uma nova feature. Enfim, isso pode sair desde o iPhone até efetivamente um cara que está desenvolvendo uma tecnologia nova em cima de uma coisa que é um estudo científico de uma universidade X, né? E aí, talvez, outros países estão muito mais preparados nesse sentido, como Israel. Né? Eu tive uma conversa recentemente sobre Israel e por que Israel tem esse pensamento tão forte em tecnologia, né? A gente chama de Startup Nation, né? A nação das startups, né? Por quê? Talvez seja um papo até para outro podcast. E aí a gente tem o quê? A gente tem as pessoas que são senso comum, que, cara, vai adotar aquilo inevitavelmente. Então, hoje, por mais que a minha mãe, né, que de repente não era uma pessoa habituada a usar o computador há 10 anos atrás, hoje em dia ela usa para se comunicar com as amigas dela, né? Por onde? Pelo celular. Tudo bem que não deixa de ser até algo muito mais poderoso que um computador de 10 anos atrás. Muito né? mais, Então ela usa lá o WhatsApp dela, ela vê sei lá, ela curte as coisas no Instagram, no Facebook. Então, assim, inevitavelmente ela foi pelo senso comum forçada a isso. E existem pessoas que talvez elas realmente vão ficar para trás. E aí tem um caso que eu acho que eu até cito no livro, que aconteceu comigo. Eu fui levar meu carro na revisão um dia e aí eles têm um serviço, né, de carona, né, que eles é um motorista lá que leva você para sua casa, né, porque eu ia deixar o carro lá o dia. E aí o rapaz me levou e eu falei, olha, como que eu faço para pedir para você vir aqui? Você me liga. Eu falei, tá bom, né, me passou o WhatsApp, eu tentei procurar ele no WhatsApp, não achei no WhatsApp, e eu liguei para ele. E aí eu falei, olha, tô aqui, só que eu tava em outro lugar. Eu falei, tô aqui na rua tal, você consegue me pegar aqui, né? Tá até mais perto pro senhor. Ele falou, me explica como que é que chega aí. Eu falei, faz o seguinte, vou mandar minha localização para você pelo WhatsApp. Ele falou, não, eu não uso o WhatsApp. Então, assim, naquele momento... Você fala, ué, como que eu faço cara, parecia assim... Hoje, pra gente, é muito doido pensar que alguém hoje não usa o WhatsApp. Muito. Mas tem. Mas tem. E essas pessoas, talvez, elas, por desejo próprio, elas querem ter uma desintoxicação digital. A gente está vendo muito esse termo de desintoxicação digital, né? Até eu vi esses dias aquela Boca Rosa, né? Esqueci o nome dela. Bianca, né? A Bianca falou que vai ficar uns dias fora das redes sociais, ela vai fazer uma desintoxicação digital. Porque eu entendo muitas vezes pessoas tomarem decisões por livre e espontânea vontade de sair um pouco desse mundo e tentar se conectar com outras coisas, porque a gente perdeu um pouco disso. Inclusive tem várias figurinhas que mostram, né, o futuro dos humanos, né, com pescoços assim, né, para baixo, pessoas curvas, porque naturalmente a gente fica muito mais tempo olhando no celular.
do que anos atrás. Mas existem pessoas que não, pessoas que realmente não adotaram. E essas pessoas hoje ainda conseguem fazer muita coisa. Cara, vai continuar existindo a economia real. A gente vai continuar tendo que comprar no supermercado, vai continuar tendo que fazer certas coisas, mas eu acho que a automação e a inteligência artificial vai, de fato, começar a transformar muitos trabalhos tradicionais. E aí a gente tem duas saídas, na minha opinião. A primeira saída, a gente vai encontrar formas de trabalho que antes não existiam, mas que estão muito mais conectadas ao digital. Então, de repente, eu não vou ter mais um tipo de trabalho que é tão braçal, mas eu vou ter o cara que vai operar aquele conjunto de robôs ou de algoritmos, né? O que quer que seja. Uma pessoa construindo esse robô. Exato. E agora, uma discussão que essa, sim, eu acredito que talvez ocorra um pouco antes desse momento, é a questão da redução da carga de trabalho. Historicamente, muito por causa das revoluções industriais, ficou-se definido que um ser humano trabalharia de 40 a 44 horas semanais, né? Inclusive, a gente até brinca, né? Que a gente às vezes passa muito mais tempo no trabalho, né? Proporcionalmente com a nossa família. Por quê? Eu vou sair do trabalho, eu vou no mercado, então eu tenho que dormir. Então, eu passo muito mais tempo no trabalho do que com a minha família, né? E a gente às vezes tem que refletir um pouco em o que de fato a gente está fazendo aqui, né? É óbvio que a gente está vivendo num mundo que é um mundo imperfeito, com todas as suas dificuldades, né? Talvez pessoas tenham esperanças muito diferentes de como vai ser o futuro, mas no fim do dia, o que é a realidade hoje é a gente trabalha muito mais tempo do que a gente faz as coisas que realmente têm valor, né? E aí vem esse lance da 4 dias de trabalho por semana, eventualmente 3, eventualmente 2. Por quê? Porque com a inteligência artificial, o que talvez possa acontecer, e é o que de fato vai acontecer, e o ChatGPT está aí para provar isso, é um aumento de produtividade assim, gigantesco. Então, de repente, eu que faço textos de, sei lá, para marketing digital, né? Faço copy para marketing digital, poxa, eu fazia 10 textos por semana, hoje eu faço 40. Cara, será que eu não poderia tirar sexta-feira para não trabalhar, já que eu faço 4 vezes mais do que eu faria sem ter esse apoio, né, através da inteligência artificial? Então, essa é uma discussão que eu acho que vai ser muito válida e que a gente vai ver bastante nos próximos anos. Isso dá um papo para uns 5 podcasts, dá, mais com ou certeza. menos. Tanto esses 4 dias por semana, que é uma outra coisa também. E que já, by the way, né, detalhe, né, entre parênteses, já tem sido testado. E já tem empresa adotando. Tem gente falando sobre isso no Vale do Silício há muito tempo. Não só sobre isso, como também sobre renda mínima universal. É um negócio que é muito difundido lá. É uma coisa que aqui no Brasil é visto como socialismo, né? Comunismo, mas lá eles chegam num ponto que eles falam... porque você falou assim, eventualmente trabalhar uma vez por semana. Daí acaba, talvez daí você vai chegar num ponto que vai falar assim, não vai mais precisa trabalhar. Isso que como você vai gerar riqueza, é uma pessoa etc. que vai ter uma renda mínima universal. Porque uma hora todo mundo vai automatizar, vai virar uma coisa com inteligência artificial, vai ficar na mão de uma pessoa, vamos colocar numa hipérbole, né? Vai ficar na mão de uma pessoa os mercados de consumo. E quem vai ter dinheiro para consumir? Sim. Então, você precisa fazer o seguinte. Você precisa gerar o teu produto lá. Vamos supor a Amazon. A Amazon é dona de todas as lojas nos Estados Unidos. Sim. Para quem que ela vai vender se não tem ninguém empregado com dinheiro? Então, ela vai ter que fazer o quê? Pegar uma parcela desse dinheiro dela e redistribuir para as pessoas comprarem das outras pessoas que vendem através da plataforma dela. Então, no Vale do Silício... As startups vêm falando sobre renda mínima universal faz muito tempo. Só que eu diria pelo menos uns 15 anos falar sobre isso. Porque a Singularity University, né, que é uma universidade fundada, né, por vários notórios lá do Vale do Silício, inclusive inicialmente até com um apoio ali direto da NASA, né? Inclusive eles ficavam lá no campus da NASA ali em Mountain View. Eles já falam sobre isso e mais do que isso, existe até um passo além, né? Que seria a desmonetização, né? Ou seja... Aí é socialismo puro. Mas, cara, é interessante porque... Mas eu não vejo... Eu costumo não politizar as ideias filosóficas. Sem viés político algum, né? Porque a gente está discutindo aqui o futuro da humanidade, na verdade, pensando nesse aspecto da humanidade como a gente conhece hoje, né? Então, existe um experimento social, inclusive foi um papo que eu tive com o Ibrahim, num outro papo que a gente teve, né, que tem um festival nos Estados Unidos, talvez já tenha ouvido falar, que é o Burning Man, né, que é no deserto de Nevada. Eu nunca fui nesse festival, mas o Ibrahim foi e ele conta bastante essa história, que nesse festival, basicamente,
vão, sei lá, 80 mil pessoas para lá. E, cara, não existe moeda nesse festival. Tipo, você não pode levar dinheiro. Né? E é uma semana. Você leva alimento, água, combustível, né? Para você sair do deserto. Mas você tem que racionalizar as coisas, né? E racionar também as coisas. Então, por exemplo, eu tô com calor, tô no meio do deserto. Se eu ligar o ar-condicionado, eu vou gastar o combustível. Será que eu vou ter combustível suficiente para voltar? Puxa, acabou meu combustível. O meu vizinho aqui de motorhome, né? Porque eles vão tudo com trailer, né? Meu vizinho de motorhome aqui tem gasolina. Eu posso fazer uma troca com ele com água. Então, já é um modelo de sociedade que busca já ter uma visão de como realmente trabalhar num modelo que não é o socialismo, efetivamente, mas é um modelo em que não existe uma moeda. Né? É um modelo desmonetizado. Agora, é claro que quando a gente está falando de 80 mil pessoas, é uma coisa. Né? É um experimento social, não deixa de ser aquilo. Quando a gente fala de 8 bilhões de pessoas... ou uma cidade com 500 milhões. Exato. Ou mesmo se a gente pegar a cidade de São Paulo... Uma cidade né? igual Pequim, por exemplo. Exato. Então, assim, não tem como a gente, de fato, tratar esse tema de uma maneira tão simples. E tudo que a gente falou aqui, cara, de verdade, sobre isso, ainda a se ver. É que, de fato, está tendo uma evolução muito rápida, quando a gente fala de termos de inovação, tecnologia, principalmente com o uso da inteligência artificial, a ponto de, em algum momento, né, os governos, principalmente, né, a ONU tem falado muito sobre isso, e começarem a pensar em saídas, né, para que a gente consiga ter distribuição de renda, ainda que talvez tenha menos empregos para o ser humano ali, né, coisas mais braçais, né, efetivamente. O braçal vai diminuir muito. Né? Inclusive, por exemplo, tem pensadores digitais, o pessoal que fala do futurismo, falando sobre carne. Né? O Murilo Gun, que é um cara que foi para Singularity também. Sim. Muita gente conhece ele como comediante, como humorista, mas é um cara pica de criatividade. Né? E ele foi para o Japão e ele experimentou umas carnes que são produzidas em impressoras 3D. Ele falou assim que é um absurdo. Ele não viu, não foi filmado, tal, mas ele falou assim que tem o osso, tem o sangue, tem a gordura. Interessante. Então, é uma coisa que no futuro, para você, por exemplo, porque a gente fala... Outro dia eu estava conversando e o pessoal estava falando, mas por que, o que tem, né, comer o boi, né? Tem, só porque está matando um animal, né? Porque, às vezes, matar um animal, dependendo da cultura, é totalmente ok, né? Um índio, ele caça para sobreviver. Você vai fazer o quê? É uma lei da natureza ali, né? O cara que está num patamar diferente do outro, ele vai dominar e vai acabar caçando e comendo. Mas, quando a gente fala em criação extensiva, tem outros pontos, né? Eu sou carnívoro, assim, ao extremo. Você sabe, eu tinha um clube da carne e tal. Eu gosto muito também. Parceria. Sim. Só que a criação de carne, ela tem inúmeros problemas com espaço ocupado por gado, espaço de criação de alimentação para o gado, mesmo o impacto carbono da respiração do gado, a água, porque a gente tem água no nosso ecossistema. Essa água no nosso ecossistema não sai do planeta, ela muda de forma. Exato. Então, quanto mais seres vivos orgânicos existirem, mais água vão estar naquele ser vivo orgânico. Que ele é de 800 quilos, 900 quilos, 80% é água. Então, a água vai estar nele lá. Então, é um monte de fator para ser pensado. Um impacto ambiental, né, grande. Que eu não coma carne 3D. Carne 3D. Eu ainda gosto da carne animal. Mas a gente falando dentro de um brainstorming, de umas possibilidades, de futuro, é muito complexo. A gente, como empresário, como empreendedor e multi-empreendedor e tal, gosta de investir em várias frentes. É difícil a gente falar sobre renda mínima universal. É uma coisa que ele é um padrão colocado na cabeça da gente, que a gente fala assim, pô, eu vou trabalhar para os outros ganhar dinheiro para cima da minha cabeça. Já acontece com imposto e tudo mais. A gente entende que isso aí tem que existir, né? Até mesmo para outras pessoas terem mais oportunidade, então você dividir essa renda. Mas é muito complexo, né? Porque às vezes dá um sentimento de para onde está indo esse dinheiro?
O imposto já é um negócio que é muito complexo. É. Quando você fala em renda mínima universal, vai parar na mão de quem esse dinheiro? Pô, o dinheiro do mundo inteiro para deixar todo mundo certo. Quem que vai administrar tem isso? aquela pergunta, who watch the watchers, né? Quem tá olhando, né? Então, assim, essa é uma pergunta interessante. Essa questão, primeiro, da impressão 3D, ainda que estão aplicando bastante nessa questão alimentícia, né? De produção alimentícia, eu, particularmente, eu tenho uma visão até mais relevante disso para o mercado da saúde, né? Para a saúde em si, por uma questão de uma série de fatores, desde enxerto de pele até próteses e assim por diante, né? Inclusive, tem alguns cases muito legais nesse sentido. O Brasil, cara, a gente tem um país que Deus, de fato, assim, abençoou imensamente, né? É óbvio que ele abençoou tudo, mas o nosso país ele tem abundância de recursos de vários tipos, né? Então, não é à toa que o agronegócio é o que impulsiona muito do nosso país, principalmente quando a gente fala de exportação, etc. Então, eu concordo com essa visão, talvez, em alguns países, principalmente países que têm uma produção agrícola muito menor, infinitamente menor que a nossa. Japão, por exemplo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão do que você falou, né, da renda mínima que aparece o socialismo, né, globalizado, é uma coisa que vai ser realmente complexa de ser discutido. Porque a maioria dos países ela seguiu uma linha de capitalismo como o nosso, né, que obviamente foi evoluindo, em que a gente é pago de acordo com o valor agregado, né? Então, e é uma visão que, cara, ok, né? É uma visão certa, na minha opinião. Então, muita gente às vezes fala dos super ricos, né? Poxa, por que uma pessoa tem 100 bilhões, né, de dólares, né? O Elon Musk, porque esse cara, em algum momento, foi o cara mais rico do mundo, com centenas de bilhões. Poxa, é um cara só, ele não precisa de toda essa riqueza, né? E assim, no fim do dia, a questão realmente ele não precisa, mas, cara, o que ele tem feito, né? Qual que é o valor que ele trouxe? Cara, o que ele pensou e o que ele criou, efetivamente, empregam milhares de pessoas hoje. Então, ele basicamente está recebendo um retorno daquilo que ele entregou de valor para a sociedade, né? Ou para o mercado, para a economia. O que, de fato, vai acabar acontecendo é que essas grandes mentes vão ter que realmente abrir mão disso, como muitos deles, né? E isso é interessante, cara, porque quando você começa a ganhar dinheiro, né? E principalmente quando você chega... Cara, óbvio, nunca cheguei nesse patamar desses caras, né? Você percebe que o dinheiro, ele realmente não completa, né? Ele não o dinheiro, ele realmente... Para todos esses caras, sempre foi uma consequência, né? Não é à toa que, por exemplo, o Elon Musk, quando ele vendeu o PayPal, né, a parte dele do PayPal, ele pegou basicamente do que ele tinha e investiu em 2 empresas. Quase perdeu tudo. No SpaceX e Tesla. E foi uma aposta, né? Foi. E ele, inclusive, fala... eu li a biografia dele, né? Que, enfim, não é dele escrita, né? Mas é uma biografia autorizada, em que ele menciona que ele chegou a ter que dormir em casa de amigos, porque ele não tinha onde dormir. Cara, ele tinha acabado de vender uma empresa por centenas de milhões de dólares. Ele foi no último lançamento do foguete dele, deu certo. Exatamente. Ele conta bastante sobre isso. Então, assim, esse cara, ele apostou muito grande naquilo. Como consequência, o cara realmente saiu para um outro patamar. Ele virou um bilionário. Mas, assim, muitos desses caras, inclusive, já falam de doar toda a fortuna deles. Eles doam, né? Exato. Eles já doam. Então, no fim do dia, eu talvez acho até que é uma questão de mudança, até... Nem tanto desses caras que são super ricos, mas é talvez um trabalho melhor que deveria, talvez, as instituições governamentais, junto com as pessoas no geral, conseguirem aceitar. Talvez na hora que aceitarem é porque o mundo tá num Mad Max e aí, tipo assim, cara, a gente precisa tomar uma decisão. E é engraçado porque às vezes falam sobre taxar fortuna, né? Super fortuna. Um monte de gente que eu conheço fala, não sei o quê. Eu paro, penso e falo, mas você não é. Você não é, né? Cara, quer taxar quem tem acima de 10 bilhões, 10 né? 10 bilhões, sei lá, uma grana absurda. Que nem a menina do Canva, ela doou metade do patrimônio dela. Ela não é, assim, uma super bilionária. Sim. Mas chega num ponto que não vai fazer diferença você ter 500 milhões na sua conta ou 1 bilhão. Não vai fazer diferença nenhuma. Sim. No seu estilo de imediato vida, não vai mesmo. Vai fazer diferença para os seus negócios. Exato. Para os seus negócios, para as gerações. Só que, ao mesmo tempo, eles fazem o quê? Eles doam 100 milhões para a Fundação Melina e Bill Gates.
A hora que o cara doa 100 milhões para a Fundação Gates, lá, dos dois, ele entra num nicho, num networking tão foda, que isso volta para ele. Vai gerar para ele 200, 300, 400 milhões de negócios. E fora a isenção fiscal que o cara tem, né? Fora no imposto de renda fiscal, dele, né? Porque ele doou essa quantidade absurda de dinheiro. Você sabe que nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal, cara. Quando eu morei lá, às vezes eu achava curioso. Às vezes você via um outdoor assim, ó, doe o seu carro, doe seu barco. E aí eu falava, cara, quem que vai doar o barco, o carro? E aí, o que acontece? Quando você fazia a doação do carro, do barco, o valor da isenção fiscal muitas vezes era maior que o valor real daquele produto que você tava, porque você já tinha usado aquele produto, ele depreciou. Então vamos supor, aí é como se fosse assim, ó, o governo te dá uma isenção de FIP e você venderia por 20% abaixo da FIP. Então, cara, eu vou doar, porque eu vou ganhar de isenção fiscal. Então, pessoas que eram muito ricas, muitas vezes faziam doações de carro, barcos, esse tipo de coisa, por a questão de benefício próprio. Então, é um pouco complicado, né? Porque aí entra aquela questão, qual é de fato o seu desejo mais íntimo? É de fato doar para ajudar alguém ou é só para realmente ter um benefício próprio, né? Isso se confunde um pouco nesse modelo, mas é o que você falou. Muitos desses caras fazem isso porque, primeiro, não faz diferença, né? A menos que, obviamente, como você falou, para os negócios talvez vá fazer. Uma competição do homem mais rico do mundo. Exato. Talvez o cara tenha um baita ego e ele queira ser, pode ser. Mas no fim não vai fazer nenhuma diferença, né? Tem gente que tem renda muito flutuante, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu até discuti com o Jeff, que o Jeff é sócio do Caserta na empresa dele. Sim. E é uma coisa que a gente discutia sobre Elon Musk. Elon Musk e Tesla, né? A Tesla tem um valor de mercado, tipo uma montadora com o maior valor de mercado do mundo. Acima da GM, acima da Ford. Da GM, da Volks. A Volks tem 3 mil plantas. A Tesla fabrica na planta maior dela, que eu acho que fica na China, ela fabrica 180 mil carros por ano. E a Volks fabrica não sei quantos milhões de carros por ano. Só que a Tesla vale mais. Por quê? Porque ela tem um hype, as ações dela valem mais, ela mexe com uma tecnologia que as outras não estão aprofundadamente investindo, estão correndo atrás agora. Sim. Mas uma coisa que eu comentei com ele, eu falei, e quando a Volks entrar de cara no elétrico? A GM entrar de cara no elétrico? Como que vai ser? Vai ser um pouquinho diferente. Será que não vai cair um pouco isso aí do valor de mercado? Olha só o Bill Gates, o Zuckerberg, ele já não está nem entre os 10 mais ricos. Ele já caiu. Ele com a queda do Facebook, né? Ele caiu porque caiu a queda do Meta. Ele caiu, acho que para 15º. Tá pobre? Claro que não. Mas ele não está mais naquela briga, porque o patrimônio dele derreteu em 60% lá. Isso é uma coisa importante. Da flutuação de mercado das ações dele. Isso que eu ia falar. Os caras são os 10 mais ricos, não significa que eles têm aquela liquidez, né? Muito pelo contrário. Às vezes o cara tem pouquíssima liquidez, né? Pouquíssima liquidez. Perto, óbvio, do patrimônio dele. Ele tem, óbvio, daí sei lá, pega um cara, milhões e milhões. Uma família, algumas famílias dos caras mais ricos do mundo que não estão ali entre os 10, tipo os Rothschild, por exemplo. Eles são famílias centenárias. Sim. Sheiks árabes. Sim. Eles não estão entre os 10 mais ricos do mundo. Só que eles têm liquidez nos patrimônios dele. O cara tem terra, o cara tem empresa, o cara tem você pega a família imóveis. Safra aqui no Brasil, família Safra. Família Safra é uma família que o patrimônio deles não é baseado em ações. Sim. Tem também. Claro, mas aí era uma estratégia de manter e aumentar o patrimônio ali numa estratégia de investimento, né? Sim, daí o cara pega e fala assim, o cara da Louis Vuitton lá hoje, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas o cara da Louis Vuitton... Bem, vamos lá. O cara lá. da Louis Vuitton, ele pulou lá de sexto para primeiro. Tá, primeiro agora, Tá, é o primeiro cara mais rico do mundo. Ele subiu lá e... por que ele subiu tanto de uma hora para outra? O patrimônio do cara dobrou. Eu não vejo muito sentido nesse valor econômico das ações, sabe? É um negócio que... Porque as ações, ela vai muito no impulso emocional das pessoas. Sim. Você vê todo mundo investindo em ação, daí o pessoal sai da ação. Quem está ganhando dinheiro é quem entende lá. Sim. O cara que está lá. E o cara que às vezes já está nesse game faz tempo, né? Faz tempo e só faz isso. Não é o cara que entrou na pandemia porque a taxa de juros caiu para os níveis mais baixos que já estiveram. Sim, eu vejo lá esqueci o nome dele agora, um cara que eu sigo, que é o gestor lá do fundo do Alasca. Como é o nome dele? Você lembra o nome dele? Eu sei quem que é. O cara é um dos caras que mais manja de investimento em mercado de ações variáveis renda variável. no Brasil, assim.
E daí o meu amigo fala que está investindo em ação e fala que não, isso aqui é bom porque isso aqui. Eu falei, cara, vá ver a rentabilidade do Alasca no último ano. Tipo, perdeu 30%. O cara pega, daí fala, ele tem uma equipe com 40 analistas lá, perdeu 40% do fundo de investimento dele. E você que tem meia hora para olhar investimento por dia, você vai fazer mais. Não tem como. Não é verdade? É muito complexo isso aí. É que o cara ele tá jogando ali no boato, né? Às vezes o cara vai lá, compra uma ação da Americanas lá na baixa ou agora, e aí dá uma notícia e, putz, ele vende, mas é o especulativo, né? Investidor especulativo. Ali em cima, ano passado, eu resolvi brincar com isso aí. Daí eu comecei a brincar e fiz um sistema de Lean Startup, né? Tipo, comece pequeno, R rápido e R barato, né? Sim. E daí eu peguei e fiz, tal, perdi uma grana, falei assim, não, para eu mexer com isso aqui, eu tenho que ter pelo menos 4 horas por dia para fazer isso aqui. Senão eu vou perder grana. Quanto mais dinheiro eu colocar, eu não vou ter controle, eu vou ficar à mercê da sorte, né? E a sorte muitas vezes não dá. Então eu acho que essas grandes fortunas, principalmente de empresas que são multinacionais e mexem com tecnologia, elas vão sofrer diversos golpes ainda. Sim. Historicamente, cara, grandes fortunas e mesmo os mais ricos, eles não ficaram ricos com ações de outras empresas, sim com seus próprios negócios. Por quê? Porque, tirando alguns caras, né? Tipo, você pega o Barsi, né? O Luiz Barsi, enfim, que tem Buffett. aí... o Warren Buffett. Mas ele teve os próprios negócios dele também, né? Sim, mas também são caras que estão há muito tempo nesse game, né? É um cara que ele realmente olha para o valor daquele negócio e aposta naquilo e, cara, deixa ali e vai reinvestindo aquilo, né? Não é o investidor que eu falei, o especulativo, né? O cara que quer ganhar muito rápido, enfim. Agora, você citou um ponto interessante, que é a questão da digitalização mesmo. Como que, não só a digitalização, mas a evolução natural das tecnologias, como que isso vai se comportar no mercado, né? É o que você falou, de repente a Volkswagen entra no mercado de cabeça, né, de carros elétricos. Inclusive, cara, eu vou ser sincero, existem carros elétricos de marcas como BMW que, cara, às vezes são melhores que Tesla, né? Inclusive, sim tem gente que faz autocríticas e fala, poxa, esse carro é melhor que... A China entrou com a BYD, né? Se não estiver enganado, a marca... Eu acho lindo a BYD. Então, e assim, cara, muita gente tem falado, olha, esse carro, eu gostei mais desse carro do que o Tesla. Então, ele é mais barato que o Tesla. E mais barato, né? Então, assim, no fim do dia, eu acho que o valor... ele está na percepção do mercado. Então, o mercado ele enxerga valor numa marca por diversos aspectos. Desde a autoridade do cara que está por trás daquela marca. Então, eu prefiro investir no Alasca porque tem um gestor X que eu me conecto com esse cara realmente passa uma confiança. O Elon Musk é um cara que me passa a confiança ali de uma tecnologia de ponta. Então, tem uma percepção de valor em cima disso, assim como uma percepção da própria marca, né? Então, Tesla, né? Inovação, foi o primeiro, o pioneiro, né? De repente, isso pode trazer uma percepção de valor. E isso é até interessante, porque quando a gente faz um processo de venda de uma empresa, existe uma linha ali que a gente chama de valor intangível. O que é o valor intangível? É tudo aquilo que a gente entende que tem valor no negócio, mas que a gente não consegue tangibilizar em valor monetário de uma maneira tão clara. Então, isso tem a ver com a marca, tem a ver com a reputação, tem a ver com uma série de fatores que muitas vezes fazem com que empresas como a Tesla, mesmo num mercado idêntico, produzindo menos, tenham um valor maior. Pro analista, né? Pro analista de research que olha puramente balanço, cara, é no-brainer para ele, como a gente fala, né? Assim, não precisa nem pensar muito. Cara, essa empresa está muito cara. Agora, para o cara que talvez enxergue o longo prazo e enxergue o valor daquilo que está ali, que vai muito além do balanço, aí para esse cara pode valer mais. Mas ele é um ponto que eu gosto de pegar bastante, que é assim, quando você depende de uma empresa como a Tesla, por exemplo, vamos falar da Tesla de novo, falar do Elon Musk. Elon Musk é o típico cara que é o creative contender lá, o cara que ele faz o dele na rede social e faz a empresa dele crescer. Assim como o João Adib da CIMED, o cara tá lá o tempo inteiro aparecendo na rede social, mostrando, muitas vezes não dando conteúdo, mas ele é um cara que muita gente segue, muita gente é fã, muita gente gosta do trabalho dele, Thales Gomes e tal. Mas vou falar do Elon Musk. Numa dessa que a empresa dele tem um hype muito grande por conta dele aparecendo, de uma fala dele, se ele fala alguma bobagem, a empresa dele cai também.
Então, Inclusive, ele, cara, quantas vezes ele já não foi investigado por manipulação de mercado, né? sim, e cara, qualquer bobagem, às vezes o cara fala uma bobagem, dá um deslize ali, como, por exemplo, o próprio Google falou sobre o Bird lá. O Bard, né? O BART, né? A inteligência artificial baseado em GPT dele. Que ele falou lá que a inteligência artificial poderia estar criando vida, as ações do Google fez pá, tipo, porque um engenheiro deu uma declaração equivocadíssima. Você sabe que, inclusive, só falando disso rapidinho, um parênteses, quando eu trabalhava na Microsoft, a gente tinha um treinamento que falava sobre isso, né? Que qualquer opinião expressa pelo colaborador, ela pode ter um efeito negativo na empresa e que você tinha que ter muita certeza do que você estava falando para você não falar besteira. Inclusive, algumas empresas até quando... porque às vezes você perde o controle disso. Eles falam assim, ó, se você quiser falar, você pode falar com um disclaimer. Ó, essa opinião ela é exclusivamente minha, a empresa que eu trabalho não tem nada a ver com isso. Né? Justamente por causa disso, cara, querendo ou não, independente do seu cargo, às vezes eu sou um engenheiro de software, mas aí eu tô falando lá, nossa, essa nova atualização que vai vir aqui do produto XYZ vai ser uma droga. E daí flutua muito o valor, né? Exato. O valor pode flutuar demais. Porque você gera um boato, você gera uma Uhum. expectativa de algo, e aquilo pode, inclusive, ser considerado uma manipulação de mercado. Porque, de repente, aquele engenheiro de software, ele combinou com o amigo dele que ele vai falar aquilo de alguma maneira faz com que as ações caiam, o amigo compra as ações. O Elon Musk faz muito isso, né? É que assim, no caso do Elon Musk, cara, em nenhuma das vezes ele até provaram que foi uma manipulação clara. Não. Tirando criptomoeda, mas aí já tem a questão de não ser regulamentado, né? Ser descentralizado. Então, talvez ele tem sorte de não ter órgãos ali olhando de perto aquilo e fazendo com que, de fato, ele fosse punido por, de repente, falar bem de algum tipo de cripto específica, né? Mas eu concordo. E assim, e uma outra coisa só para ficar falar bem ou falar mal, né? É. Porque teve uma queda no Bitcoin, por exemplo, que ele gerou. Por exemplo, ele falou assim, a Tesla não vai mais aceitar Bitcoin. A Bitcoin fez, derreteu. É isso aí. Ele foi responsável por uma queda aí de absurda, tipo 30%. Assim como subiu quando ele falou que iam aceitar. Assim como subiu quando ele colocou o símbolo do Bitcoin lá no Twitter. Ele escreveu o Bitcoin. Ele escreveu. Ele só escreveu Bitcoin, exatamente. Bombou. O Dogecoin agora ele está fazendo isso, né? Ele substituiu o íconezinho ali do passarinho pelo Dogecoin, né? Mas assim, cara, eu acho que também no caso da Tesla e de outras empresas, não só do Elon Musk, mas de caras de tech, assim, tem também a questão do potencial criativo de inovação mesmo, o potencial inovativo do negócio. Então, talvez o mercado enxergue que as outras estão atrás e que a hora que esses caras chegarem na Tesla, talvez a Tesla vai ter a próxima inovação daquilo. Pode ser. Mas, inevitavelmente, assim, tudo isso que a gente está falando é porque, cara, a gente está numa nova economia e as coisas vão mudar. E a instabilidade econômica ela vai ser cada vez mais comum. A gente tende a uma piora significativa do mundo em todos os aspectos. Assim. Isso, inclusive, é algo que a própria ONU fala, a Singularity fala muito sobre isso. E por isso que eles já estão olhando esse futuro, né, que eles chamam de economia exponencial, baseado nesses modelos. Muita fome, doenças, essas coisas assim que você fala que vai ser pior? Sim, além disso, obviamente, né? Mas mais por causa do aspecto econômico mesmo, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo, maior abundância a gente produz. Mas seguindo o mesmo modelo econômico, não necessariamente isso vai estar bem distribuído. E essa má distribuição vai fazer com que, obviamente, a gente sinta efeitos dos mais diversos possíveis. Então, vou dar um exemplo. Cara, se a gente tem uma grande massa de pessoas que perdem o emprego porque foram substituídas pela inteligência artificial ou pela robótica, automação, etc., cara, inevitavelmente é um monte de gente à deriva, economicamente falando, de repente buscando subempregos que muitas vezes talvez não vão existir também, cara, lotando sistemas de saúde público que não vão ter capacidade de atender e, eventualmente, a gente vai ter uma taxa de óbito muito maior, né, de pessoas que, infelizmente, não conseguem sobreviver, desde por fome ou por doenças que, cara, poderiam ser facilmente contidas ali por... Então, assim, essa visão que esses caras eles estão tentando desenvolver para isso, porque quanto mais eu produzo, eu tenho mais abundância. Então, se eu tenho mais abundância, eu tenho mais capacidade de distribuição. E é o que acontece nesses países mais desenvolvidos. Tá certo que eles são pequenos. Sim. Né? Não é um Brasil, que é muito mais complexo você acabar
distribuindo essa renda. Cara, o Brasil a gente tem dificuldade com o que a gente tem hoje. É. Né? Imagina lá na frente, né? A gente não tem Mas ideia. vamos falar sobre outra coisa. Falando sobre novas economias. Cara, a gente viajou bastante aqui. Viajou. Futuristas. Vamos falar sobre outra coisa. Falando sobre nova economia, eu tenho notado você num novo posicionamento na internet, no Instagram, LinkedIn, por conta do lançamento do teu livro, tem a questão do lançamento, claro. Cara, eu tô gostando muito do teu conteúdo. Parabéns. Pô, legal, obrigado. Pessoalmente mesmo, é um dos conteúdos que eu gosto bastante de ver, de me conectar. Você vê que às vezes eu comento direto essas coisas lá. Sim, é verdade. Eu comento lá o negócio, não é por conta de você estar vindo aqui participar. Sim. É uma coisa que é um assunto que eu gosto de falar, gosto de dar minha opinião muitas vezes. Gosto de conversar sobre isso. Sim. E o teu conteúdo tá alto nível mesmo. Então, obrigado, cara. depois vocês seguem o Thiago Caserta, ele vai passar todos os dados dele. Thiago Caserta, TH. E acho muito legal. Como é que você está se sentindo assim? Porque eu já te seguia antes, né? Sim. E o teu conteúdo era bem pouco. Meu perfil era cara, no Instagram era fechado, era né? Fechado. Não lembro. Era fechado. Seguia, mas era fechado. Sim. Só família ali e tal. E algumas vezes você tocava um violãozinho ali. Eu gosto muito de música. Você toca música, né? Toca Sim. um violãozinho, então às vezes tocava um violãozinho ali, mas era pessoal total. Total. Você agora mudou totalmente de posicionamento. Um negócio que eu fiz também um tempo atrás. Como que você se sente, assim? Como que é a reação das pessoas? Sim. Eu tenho acompanhado os seus números ali, inclusive daí para o podcast. Vi que você subiu. Cresceu bastante já de um mês para cá, que eu acho que é mais ou menos o tempo que você está mudando o posicionamento. Está postando ali massivamente. Tem dia que você posta 2, 3 posts no feed. Até mais. Stories diretaço, conteúdo denso, conteúdo de valor mesmo. Sim. Como que está, assim, primeiro, esse impacto dentro do pessoal mesmo, né? Assim, como você está sentindo essa receptividade das pessoas. Como que, para mim, é muito difícil, como você está se organizando. Porque você é CEO de uma empresa multinacional que tem investimento de fora tal, com uma M&A com uma empresa inglesa. Sim. Tal, trabalha, uma empresa com faturamento legal. Quantos funcionários? 200? Quase 200. Quase 200 funcionários. Difícil conciliar tudo isso. Como que você está conciliando? Que eu ainda, no off aqui, antes, ele me disse que ele está produzindo tudo. Ele está produzindo todo o conteúdo dele. Sim. É muito difícil. Tanto porque conteúdo não é só fazer lá, né? Sim. É uma parte de pesquisa, Exato. né? É complexo. Complexo. Você está postando, você está desenvolvendo, você está editando. Como que está o seu dia a dia aí? Essa rotina? Cara, assim, de fato, a hora que eu decidi abrir, e eu acho que essa é uma característica de todo empreendedor, né? Quando você vai entrar num game, você não quer entrar para brincar, né? Você quer jogar para ganhar, né? E eu tenho muito essa visão de que se eu fosse me comprometer a fazer algo como me expor, porque querendo ou não, eu estou expondo a minha imagem ali, eu estou expondo, obviamente, de uma maneira positiva, mas, cara, pode ter pessoas que interpretem aquilo de uma maneira negativa, eu vou tomar o hate, eu vou tomar eventualmente, né, espero que não, o cancelamento, né, como a gente vê aí, a gente está num momento meio complexo, né, em termos de como a sociedade enxerga o posicionamento das pessoas. Mas eu também não me envolvo em polêmica, então, no fim do dia, o meu conteúdo ali ele é muito focado em negócios, né? Eu falo muito sobre nova economia, e a nova economia, ela engloba muita coisa. Né? A gente está falando de comportamento das pessoas, a gente está falando das novas gerações, porque a nova geração, a gente acabou não falando tanto disso, mas, por exemplo, a geração Z, que é essa geração que está no mercado de trabalho agora, mais recentemente, e que tem um consumo grande, né? Consome, né? Em diversos sentidos, ela não quer mais fazer negócios com empresas que não se preocupam com causas ambientais, com causas sociais, empresas que, de fato, não são transparentes, que fazem testes em animais. Por quê? Porque elas querem ter um futuro. E elas sabem que fazer negócio com as empresas vão perpetuar algo que pode destruir o planeta. Então, eu falo bastante também das gerações por causa disso, dessa mudança de hábito, essa mudança do consumo. E aí, óbvio, eu falo de inovação, tecnologia. O conteúdo em si que eu produzo, ele tem muita relação com o livro. Então, querendo ou não, acho que o livro, ter feito essa imersão, e até foi interessante, porque eu comecei a escrever o meu livro depois da morte do meu pai. Né? Meu pai faleceu em abril do ano passado, então fez um ano, né, já do falecimento dele.
E depois que ele faleceu, uns 2 meses depois, eu pensei muito na questão do legado, sabe? Eu pensei muito naquilo que... o que meu pai deixou, né? Tem uma frase até que eu vi esses dias, foi o tio Rico, né, que eu sigo lá, que postou, que era assim, se você soubesse o quão rápido as pessoas esquecem dos mortos, você não ficaria aí esforçando em fazer as coisas para os outros ou mostrando as coisas para os outros. Eu vi essa frase. Né? E essa frase, na verdade, eu não tinha visto ela antes, né? Mas foi algo mais ou menos assim que eu pensei. Meu pai, para você ter ideia, no velório dele devia ter umas 500 pessoas. Né? Ele era um cara extremamente querido e ele deixou, de fato, um legado. Uhum. E aí o legado a gente deixa de diversas formas. Obviamente, eu tenho a minha filha agora, eu acho que um filho pode ser uma forma de deixar um legado porque você deixa um valor, você deixa um ensinamento, você deixa princípios, né, para aquela criança que vai se transformar num adulto e vai fazer a diferença no futuro para a sociedade. Mas eu também pensei que eu tenho um conhecimento de anos no mercado de tecnologia, de anos empreendendo, com os seus perrengues que você também sabe, né, como empresário empreendedor, que a gente passa, e que eu podia condensar aquilo de alguma maneira. E aí veio o livro. Já era uma coisa que eu pensava há muitos anos, mas com a morte do meu pai eu falei, poxa, se amanhã ou depois eu não estou aqui... Por que não? Exato. Cara, eu sei que, mais uma vez, aquilo não vai substituir o Thiago, mas se alguém pegar aquele livro e olhar e aquilo tiver um efeito no negócio dele, no mindset dele, na forma como ele enxerga o mundo, aquilo é um legado. Inclusive, uma pessoa, a Carol, né, agora que eu estava conversando com ela, que cuida, né, agora efetivamente ela vai cuidar das minhas mídias sociais, ela falou que muitas vezes a gente não precisa olhar para o engajamento como resultante do nosso esforço. Porque muitas vezes é o print que a gente não sabe que o cara tirou, que tem um efeito, de repente, eterno. Eu tenho postado, toda segunda-feira eu tenho postado uma frase de um empreendedor, de preferência do mercado tech, né? E eu percebo assim, o engajamento da galera, né? Me marcando e tudo mais. E assim, de verdade, às vezes não foi nem eu que falei aquilo, mas aquela pessoa, ela estava fechada àquilo, a ignorância, né? No bom sentido da palavra, né? De repente olhar para uma frase de um cara que talvez ela nunca ouviu falar. E conecta, né? Conecta você e a pessoa que viu aquele pensamento. Exatamente. Eu acho super legal. Então eu pensei muito nisso, eu pensei muito nesse aspecto de deixar algo para as pessoas. E mais do que isso, eu acho que tem um potencial mesmo transformador, né? De negócios. Eu hoje tenho, pelo acúmulo do privilégio de ter apoiado, aconselhado, de ter conversado com as maiores empresas do Brasil. Né, de varejo, de manufatura, de finanças, eu estou falando das maiores mesmo. E entender as dores desses caras e trazer isso de uma maneira condensada para um livro e mostrar que essas empresas também têm suas dificuldades. Eu quero que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele olhe para aquilo e fale, opa, eu tenho como competir com a grande. Porque hoje o mercado permite. A digitalização, como você falou, totalmente permite. Eu consigo ter acesso ao mesmo produto, ao mesmo serviço. Para o mesmo público. Pro mesmo você consegue público. falar para todo mundo. Exato, né? A internet está aí aberta do mesmo jeito que está para você, está para o Flávio Henrique, para o Augusto, está para o Thales Gomes, está para a Xuxa. É isso. O mesmo público. E assim como eu, de repente, tenho uma loja de roupas que tem ali um nicho muito específico, eu posso concorrer com uma Renner, com uma Riachuelo, que são grandes marcas, e de repente, até proporcionalmente, ter um faturamento que seja até mais relevante para mim, porque eu não tenho todo o custo operacional desses caras que trabalham com margens extremamente apertadas, mas eu, de repente, trabalho com uma roupa sustentável que se comunica com a geração Z e faço venda pela internet. Eu tenho... Tanto que a gente vê nessa Creators Economy, né, como que o influenciador, ele muitas vezes tem resultados superiores a negócios tradicionais. Por quê? Porque ele está inserido na nova economia. E aí, só falando sobre isso, né, o livro ele vem justamente com essa intenção de dar esse choque na pessoa, de entender que a gente vive um mercado diferente. Eu falo, por exemplo, da rede de clientes. Hoje em dia, uma transação que você faz, ela não é com um único cliente. Antigamente, né, o Luciano vinha aqui, comprava o meu produto, e se você tinha uma experiência ruim com atendimento, com produto, qualidade, etc., que fosse, você guardava para você, no máximo você falava para sua família, olha, não vou mais lá no mercadinho do Zé, porque aquele produto é horrível, ele me tratou mal, o que quer que seja. Hoje em dia, a gente fala de rede de clientes. Você vai chegar lá no seu Instagram, que tem milhares de pessoas, você vai fazer um vídeo e falar, olha, não venham aqui, tá, gente? E você sendo um influenciador, como a própria palavra diz, você influencia as pessoas. Sim. E hoje a gente tem canais específicos para isso. Vídeo Reclame Aqui. Né? Então, poxa, como saber se uma empresa
eu faço um negócio com uma empresa. Quantas vezes você talvez tenha aí, né, na sua casa, faço entrado direto. no Google e falou assim, empresa X é boa, empresa X reputação, na hora você já descobre. E talvez aquilo não vai permitir que você faça um negócio com aquela empresa. Então a empresa ela precisa pensar dessa maneira, que hoje em dia eu não estou fazendo um negócio. Eu te tratar mal, eu não estou te tratando mal. Eu estou te tratando todo um público gigantesco. Mas você sabe que isso aí é uma coisa que sempre existiu, né? A internet, o digital, é um potencializador disso aí. É um megafone. É o megafone. É o megafone. Eu lembro, quando isso aí é muito tempo atrás, eu conversando com um amigo meu, dentista, e ele falou, estava na faculdade ainda, ele se formou em 98, sei lá. Caramba. E ele estava falando que na faculdade, uma coisa lá que ele viu lá e tal, ele no curso lá, numa matéria lá, sobre relação entre dentista e paciente e tal, ele estava falando assim que isso lá atrás, quando você faz, o dentista ele estava fazendo um paralelo entre o médico e o dentista. Sim. Que quando você vai no médico, o médico te dá um remédio, mesmo que você não tenha nada, você pega e vai embora para tua casa, todo feliz, falando que o médico te tratou, mesmo que você não tenha nada. Exato. Se o médico não der nenhum remédio para você... Esse seja um efeito placebo ali, ele vai te dar um remédio. Se você não der nada e ele fala, você não tem nada, ele vai sair sentindo, porra, gastei à toa, vim no médico à toa, o médico está errado, vou procurar vou em outro. Só que o dentista era diferente. Você vai no dentista só quando você está com dor. Então, possivelmente, ele vai fazer alguma coisa em você lá. Você vai sair com mais dor. Você vai sair com mais dor ainda. Então, se você não tiver um relacionamento muito bom com aquele paciente, ele vai sair com o sentimento de que aquilo foi ruim. E que isso daí era estatístico. Quando uma pessoa gosta de alguma coisa, ela fala para 2 pessoas. Quando ela não gosta de alguma coisa, ela fala para 20. É isso aí. Então, a internet ela potencializou isso aí. E não é mais 20, né? Não é mais 20, é ninguém. 20 mil. Tipo assim, às vezes ela gosta de alguma coisa, ela não fala para ninguém. Exato. Ela não fala nada. Agora, ela vai lá na se rede ela social, não gosta, ela vai nada. lá e faz um hater, marca o lugar, fala que foi maltratado e não sei o que lá, e posta um monte. E às vezes viraliza. Acaba, muitas vezes, com a reputação e com o negócio da pessoa, né? Exato. Por isso que eu faço muita questão de, quando eu vou para algum lugar, experimento qualquer tipo de produto, eu vou lá, marco, e não estou ganhando nada por isso, não ganho nada, não tenho publi, não estou fazendo publi lá, mas eu faço questão de marcar e falar que eu gostei por reciprocidade, sabe? Porque é uma coisa que eu gostaria muito que fizessem para mim. Para os seus negócios. Porque quando você gostar, vai lá e fala. Mas não é do amigo. Tipo, tem que valorizar o negócio do amigo. Não, tem que valorizar o negócio qualquer que você está consumindo. É legal, negócio. fala. Porque a rede social, muitas vezes a gente valoriza ela demais. Não vou postar, gosto de postar só a foto da minha família, porque eu quero que o meu feed fique bonito. Gente, daqui 2, 3 anos, possivelmente, nem vai ser Instagram mais. Vai ser alguma outra coisa. As coisas mudam muito rápido. Mudam muito rápido, né? O Instagram, em 2017, quase ninguém usava. 2016, 2017. Hoje, está massificado. Já começou a diminuir um pouco. Daqui a pouquinho, o pessoal vai acabar indo. Tá muita gente migrando para o TikTok. Tem gente que só vê TikTok hoje em dia. Não vê Instagram. Então, está migrando. Então, não valorize tanto essa rede social tua, porque daqui a pouco ela muda. Né? Então, você tem que ser adaptável, né? Tem que ser adaptável. E isso funciona muito bem. Eu gosto muito disso aí. E a tua rede social, no sentido real da palavra, assim, ela tá bem legal, assim, de conteúdo. De conteúdo. Você sabe uma coisa que eu percebi, na verdade? Talvez falte fazendo um pitaco aqui em cima da mentoria que eu gosto de fazer. Talvez falte um pouquinho de social. No Perfeito. É muito PJ. Muito técnico, né? Muito técnico. E é engraçado porque, às vezes, nem tanto PJ, porque não necessariamente eu faço alguma propaganda do meu negócio. Não. Eu falo PJ, tipo, você como empresário, empreendedor, como Thiago líder. Caserta, uma pessoa vendendo alguma coisa que seja o teu conhecimento. Perfeito. E assim, na verdade, você sabe que eu ouvi uma vez... cara, quem falou isso foi o Cacá Diniz, inclusive. Ele tem lá uma... Você sabe quem que é, né? O Cacá Diniz. Ele tem uma agência de influenciadores, né? Que é Non-Stop. Non-Stop, E ele falou, não sei se foi ele que falou, alguém que estava conversando com ele, eu ouvi também, acho que num podcast, numa entrevista, que, cara, a rede social, o seu perfil especificamente, virou como se fosse um canal de TV.
Sim. Ele é um canal de TV. Né? Então, a forma como você coloca o seu conteúdo, muitas vezes nos highlights dos seus stories, ou mesmo no seu feed, etc., é o que vai gerar a atratividade daquilo ou não. Então, quem conecta no canal Thiago Caserta, o que eu quero que encontre lá? Né? Eu acho que o social ele vai vir naturalmente. Como eu estou começando agora, né? Estou falando coisa de um mês. Na minha cabeça, eu tinha a mentalidade de, se é um canal de TV, eu preciso ter um bom acervo de conteúdo. Sim, rápido. Exato. Se ele der uma descidinha no feed ali, tem Ele coisa. já tem ali algumas pílulas bacanas. Concordo, E a partir do momento que eu consiga ter ali minimamente um acervo, né? Como a Netflix, né? Quando a Netflix começou no Brasil, puxa, era até ruim, porque você tinha poucas opções de filmes, de séries, etc. E o negócio foi crescendo de uma maneira tão exponencial que hoje em dia você não consegue nem acompanhar. Então, da mesma maneira, eu pensei muito nisso. Eu falei, olha, eu quero gerar bastante conteúdo, obviamente sobre os temas que eu falo. Então, se você for lá, você vai ver sobre... É até engraçado, porque eu pensei muito em falar bastante sobre nova economia, tecnologia, gerações, e essas mudanças de mindset, comportamento. No fim do dia, as últimas caixinhas que eu abri, não sei se é porque as pessoas têm interesse no lado empreendedor, vieram muitas perguntas sobre empreendedorismo, sobre como captar dinheiro para uma startup. Eu investi já em 18 startups nos últimos 3 anos, então muita gente às vezes me pergunta sobre isso, como investir numa startup, como que eu, como startup, capto dinheiro. Investimento anjo. Com investimento anjo. Outra coisa, né, que as pessoas às vezes perguntam, gestão empresarial mesmo, né? Esses dias uma pessoa perguntou como que eu aumento minhas vendas, como que eu crio um time de vendas que faça sentido para o meu negócio. E assim, são perguntas, no fim, que todos os empreendedores e empresários têm dificuldade muitas vezes, né? Principalmente quando a gente fala de pequenos e médios negócios. Então, é engraçado que às vezes você pensa, né, no seu perfil ali de uma maneira, e principalmente quando você permite que as pessoas interajam com você criando essa comunidade, que é o que eu quero criar. No fim do dia, eu não tenho o sonho de ter 100 milhões de pessoas ali, né? 1 milhão, 100 mil, qualquer número que seja. Eu tenho realmente a mentalidade de ter pessoas muito engajadas naquilo e que, de fato, estão tirando proveito daquele conhecimento que eu tenho. Inevitavelmente, isso acho que vai, em algum momento, ir um pouco para o social, para o lifestyle. Eu, assim, tenho realmente bastante coisa legal que eu gosto de fazer no dia a dia, mas nesse momento eu foquei muito no conteúdo mesmo, para ser ter um acervo bacana para o pessoal que entrar lá já tirar proveito, já absorver conhecimento. Mas é legal. Tá indo no caminho. É difícil, né? No começo é duro abrir câmera e falar para stories. Exatamente. Do nada, assim. Sim, né? De graça, né? Como o pessoal fala, né? Dentro dos meus mentorados lá, uma coisa que a gente vai trabalhando, eles falam assim, tipo, eu consigo conversar, porque eu falo, você fala super bem. Ele fala, eu consigo conversar com você, só que a hora que eu abro para a câmera, eu olho para a câmera, eu não consigo falar. Né? Mas é uma coisa que é hábito, né? E o hábito você não vai bem se você não faz muito. Sim. Então tem que abrir e falar mesmo e não se importar que os primeiros vão ser meio... É um aprendizado, né? Eu tenho tido bastante experiência com isso com o podcast, com o Open Talks, né? Que é o podcast que a gente vai lançar em maio. E aí eu estou fazendo com 2 outros amigos, que é o Rafa Marangoni e o Gui Barreiro, né? Que também... O Rafa, empreendedor, ele também vendeu a empresa dele há uns 2 anos, uma empresa de tecnologia chamada BR Link. E o Gui, hoje, ele é o diretor-geral, né? O CEO de 2 empresas do grupo Local Web. E assim, no podcast é legal porque como a gente está em 3 ali, além do convidado, geralmente, cara, nós 3 somos palhaços, assim, caras super comunicativos. Então, fica um clima que nem parece que a gente está gravando alguma coisa. Vai bater no papo, né? Vai bater no papo. De fato, quando você tem o one-on-one ali com o seu... interlocutor, né? Quando você é um interlocutor direto para a pessoa e do outro lado, você não tem a resposta, porque isso é uma coisa interessante também. Eu adoro dar palestra. Eu adoro falar assim, você pegar... Falar, olha, Thiago, você vai ter que falar com um público de 10 mil pessoas ou mais. Eu adoro. Eu gosto muito, porque eu consigo ter o retorno imediato. Né? Olhando nos olhos. Olhando nos olhos, você vê a pessoa, às vezes, sorrindo por uma piada que você fez, ou às vezes anotando algo legal que você falou. Mas a rede social ela não permite essa interação. Então, assim, por isso que, por exemplo, uma das coisas que eu tenho usado é realmente abrir caixinhas para, de repente, ter uma interação maior. Porque eu sei que eu estou atingindo um objetivo, pelo menos daquela pessoa. O objetivo dela é tirar aquela dúvida. Ótimo, vou tirar aquela dúvida para aquela pessoa, que de repente é a dúvida de mais outras 10, 20, 30 pessoas. É ótimo, caixinha é ótimo. Né? Então, eu tenho adotado algumas estratégias nesse sentido. Responda umas caixinhas em vídeo. Boa, eu acho que esse é o próximo passo. Responda umas caixinhas Vou em vídeo. fazer isso. Porque é fácil.
Sim. Você mesmo faz a pergunta, você fala assim, fizeram a pergunta, como melhorar um time de vendas? É isso. Então, melhorar um time de vendas... Não, e dá para você colocar a caixinha ali que a pessoa perguntou como pano de fundo e show. Exatamente. Quando você pega uma caixinha, você tem lá, responder. É isso aí. Ele vai abrir a câmera. Ao invés de você clicar uma foto, você abre a câmera você vai e filma. lá e é perfeito. Eu acho que esse é o próximo passo, é começar a aparecer um pouquinho mais. Eu acho que naturalmente isso está vindo com você os fala cortes. muito bem. Os cortes do podcast. Então, Lembra uma vez lá na... Desculpa te interromper. Imagina. Lá na festa de final de ano da Cúmulos, quando a gente se conheceu lá, eu ainda conversei com você, eu falei assim, cara, você parece o Flávio Augusto falando. É verdade, o tom de voz, o jeito que fala e tal. É muito interessante. Daí isso funciona muito bem, porque dá uma intimidade na voz. Talvez engaja mais. Tem muita segurança, seu tom de voz muito legal. É bacana, eu acho que vai... Pô, vindo de um mentor de influenciadores, cara, eu fiquei feliz aí. Pô. E você vai fazer infoprodução também? Você tem ideia de mentorar alguns empreendedores? Porque uma vez eu conversei com o Jeff e uma coisa que é muito interessante, porque ele me falou. Ele falou assim, a Cúmulos está se tornando uma empresa uma edtech. Ele falou assim, acabou porque está muito difícil de contratar, a gente está tendo que formar umas pessoas. A gente já formou muita gente. Ela está tomando um viés de edtech já ali. Hoje, as edtechs são as startups que estão flutuando, surfando uma onda aí gigantesca, absurda. Você vê por G4, você vê por Sales Club... E a do Flávio Augusto, mas mesmo de tecnologia, Tribe, a Conquer. Então tem um monte aí que tá... Tem muita gente, Os caras estão ganhando muita grana com isso. Você tem ideia em trabalhar com infoprodução? Na verdade, infoprodução, mentoria, consultoria? Eu naturalmente sempre fui um cara que educou muita gente. Eu já eduquei muita gente. Eu trabalhei como instrutor. Na época... que eu era técnico, eu era muito próximo da Microsoft e eu dava cursos oficiais da Microsoft como instrutor. Isso eu estou falando assim, cara, muito tempo atrás. Então, eu sempre tive uma facilidade de comunicar e, enfim, de passar de uma maneira didática, às vezes até conhecimentos mais complexos. O que acabou acontecendo é que quando a gente passa a ser empreendedor, a gente tem que assumir alguns chapéus, né, algumas posições. E eu comecei a ficar muito próximo da área de vendas. Então, acho que teve um benefício muito legal. Essas características são características de venda, até porque um bom empreendedor é um bom vendedor, geralmente. Né? E aí, por fim, agora, né, com essa gestão profissional da Cúmulos, porque a Cúmulos, de fato, depois que recebeu o investimento da Logicalis, a gente passou por um nível de profissionalização assim, gigante. Então, para você ter uma ideia, hoje a Cúmulos é uma empresa que é uma empresa média no Brasil, que fatura... bons milhões de reais aí, né? Algumas boas dezenas de milhões de reais por ano. E é uma empresa que, por exemplo, roda com SAP, é uma empresa que tem uma gestão de gente, né? Muito profissional. A gente tem contabilidade interna com um padrão que a gente chama de FRS, que é um padrão de contabilidade de balanço internacional. Então, a gente é uma empresa que evoluiu muito e eu aprendi muito com isso. Então, assim, no fim do dia, o que acaba acontecendo muitas vezes de maneira despretensiosa são amigos que têm outras empresas de tecnologia menores que às vezes me ligam. Tiago, como que eu melhoro minhas vendas? Como que eu faço? Começa assim, viu? E isso, assim, pode acabar, talvez lá na frente, não é um plano agora. Pode ser que lá na frente eu pense em algo, de repente, para ajudar esses outros pequenos empreendedores, principalmente no mercado tech, alavancar, escalar negócios. Porque eu trabalho com uma venda muito consultiva, né, que é serviço de tecnologia. Então, de repente, trabalhar com empresas que sejam B2B de vendas complexas, eu acho que sim, existe essa possibilidade. Nesse momento, assim, eu estou focado muito no meu livro, porque o livro, querendo ou não, ele é de fácil acesso das pessoas. Né? O livro vai sair com valor de capa de R$ 59,90. E quando vai sair? Ele deve sair entre setembro e outubro. Né? A gente está planejando com a editora, né? Com a gente. A gente está fazendo um plano de... A gente está no momento de revisão agora. Inclusive, o próprio título, né? Que no momento é transformação além do digital, ele é um título provisório, porque a gente faz um teste de aderência de mercado e tal. E eu vou fazer uma imersão também com o time da gente, né? Para a gente justamente fazer um bom trabalho ali de divulgação, de pré-venda. Né? Inclusive, talvez na pré-venda a gente até faça algum tipo de campanha diferente. Porque eu sei que quem lê o livro já vai ter um pouco desse conhecimento que eu estou querendo disseminar. Por um valor muito baixo.
Então, eu acho que naturalmente... Vai lançar digital também? Vai ser lançado né? digital. Na verdade, digital acho que vai até ser o mais fácil de encontrar, porque a editora Gente, ela tá presente em muitas livrarias, né, nas maiores livrarias do Brasil. Ela tem uma presença muito forte em aeroportos, então isso é muito legal. Então, às vezes, você quer pegar ali uma leitura rápida ali, né, uma leitura antes de ir para um voo e tal. Tem mesmo. Então, isso é muito bom. Mas acho que o digital ali, pela Amazon principalmente, né, e outros... A Amazon falando para Kindle, né? Mas e outros ali também, e-commerce, de repente, se quiser chegar o livro impresso na sua casa, vai ser bem legal. Então, eu estou focando muito nisso. Talvez, num segundo passo, eu pense em falar em infoproduto, mais no sentido de algo que agregue. E eu também não penso, assim, algo... eu vejo, às vezes, uns caras com umas imersões super caras, né? A gente fala... eu já penso mais, assim, em realmente democratizar o conhecimento e que seja algo acessível. Porque esse cara lá da ponta, ele está sofrendo e para ele pagar... um valor substancial numa imersão, ele vai ter dificuldade. E eu sei disso porque eu passei por isso, né? E às vezes eu contava com a ajuda de caras que foram mentores e, puxa, não ganharam nada por isso. Então, de repente, uma forma de retribuir, mas que eu consiga... Claro, talvez tenha um custo, né? Às vezes, quando a gente ganha algo, a gente não dá valor. Isso é um ponto importante. Sim, eu sempre falo isso na mentoria. Quando eu estou fazendo minha sessão estratégica lá, se for de graça, o cara Se for de graça, faz. o cara não dá valor, o cara não vai fazer. Então, tem que ter um custo. Tem que ser um custo que também não seja um custo que o cara falar assim, isso aí, putz, nem vale a pena eu fazer. Né? Mas que, de fato, seja acessível e que as pessoas consigam Hoje em tirar dia, proveito. essas consultorias, ou principalmente... tipo G4, assim, o pessoal faz muito por networking, né? Sim. E daí, se for barato, o cara não quer. Eu fiz G4. Você fez? Eu fiz G4. O Jeff falou, ele fez também, A imersão. Cara, não é um negócio barato, né? Na época, acho que eu paguei, sei lá, falar valores aqui, deve ter atualizado, tá, pessoal? Mas na época eu paguei, sei lá, 20 mil reais pra fazer a imersão. Foram 2 dias, né? 3 dias de imersão. É muito legal. Eu acho que tem um conhecimento ali, no fundo, aquele conhecimento está disponível. Está disponível em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É o networking mesmo. É o networking, mas mais do que isso. É como organizar esse conhecimento na linha temporal. E o legal é justamente e aí é uma coisa que, de repente, a leitura ou o vídeo não passa, que é a experiência. Então, a experiência que, de repente, o Nardon, por exemplo, foram aulas maravilhosas ali sobre growth e etc., né? Sobre análise de cohort, coisas bem específicas que, cara, às vezes até um vídeo do YouTube vai te dar informações até mais detalhadas e tal, porque ali ele tem, sei lá, 4 horas para falar tudo aquilo, mas a experiência dele, aplicando aquilo no negócio dele é muito diferente. Por isso que eu acho que o livro é o primeiro passo. Eu tenho um desenho de um próximo livro que eu gostaria de lançar talvez daqui um ano e meio, 2. E aí talvez o próximo passo fosse uma imersão, mas para quê? Para trazer a bagagem. Para tentar aterrissar as ideias e fazer com que aquilo se transforme em um valor prático e não simplesmente uma leitura que você pode pôr em prática, mas que muitas vezes depende da sua habilidade empírica de se aquilo é assim ou assado, entendeu? Posso te falar uma coisa? Tipo, todo plano ele não sobrevive ao campo de batalha, né? É isso. Eu tenho certeza que até o começo do ano que vem você está fazendo uma... Cara, aí vai depender da Carol. Uma imersão. Não, alguém vai te convidar. Na hora que você fizer Tô te falando um futurismo aqui, uma previsão. Uma previsão futura. Você vai lançar o livro, teu livro vai ser legal, vai ser um livro legal. Você vai divulgar pela gente, o pessoal vai divulgar você vai no podcast, porque você tá com assessoria de imprensa? Você vai tenho assessoria de imprensa. A assessoria sua vai te colocar em vários podcasts legais pra caramba, em São Paulo e tal. A hora que caiu num sócios ou outro do nível dele ali, você vai cair ali dentro. Com certeza você vai ser visto por muita gente e muitas pessoas vão acabar te seguindo. E se você vai começar no hype, alguém vai chegar para você e vai falar, viu, a gente tem uma imersão, você não quer ser colaborador na nossa imersão? Ah, quero, mas para mim não interessa muito o valor quanto eu vou ganhar. Então você entra de sócio. Aí você vai ser sócio de uma imersão. Igual o pessoal do Sales Club lá. Igual do Sales Club, na verdade, assim, no fim do dia, eu de verdade, eu tô entrando nesse mercado agora. E é um mercado novo para mim. E eu tenho achado sensacional, porque as coisas acontecem muito rápido, né? E eu vejo muito pelo podcast, assim, como as pessoas... você conhece aqui, você já faz um negócio ali fora, sabe? As coisas vão acontecendo. Bem, tem a Carol agora, né? Que está cuidando aí
que vai começar a cuidar aqui para mim. E ela já está nesse mercado, até porque ela é influenciadora também. Né? Ela não é só alguém que cuida da carreira de outra pessoa, né? Como assessora ali. Passou por isso. Mas ela tem passado por isso. Ela saiu do mercado financeiro e veio aí para esse mercado de influência digital, né? De marketing digital. Então, assim, inevitavelmente a gente vai discutir. Eu tenho certeza que ela vai ser uma das primeiras a acelerar o negócio, porque para ela também é importante como próximos passos de carreira, né? E outras coisas. Então, assim, pode ser. Você falou uma frase muito legal. Acho que nem por rede social, acho que é uma coisa que o natural vai acontecer. Vai acontecer. Eu, por exemplo, sou um cara que adora dar palestra. Eu adoro falar em eventos. Vão te chamar. Então, por exemplo, talvez não seja uma imersão, mas de repente seja uma palestra. Daí, naturalmente, alguém vai falar, viu, você falou tão bem, isso aqui poderia ser um módulo de um curso. Podia ficar o dia inteiro aqui falando disso. Podia falar o dia inteiro falando disso. Vamos fazer uma imersão? E é legal, porque assim, no fim do dia, o conhecimento que um cara traz, ele talvez seja muito diferente do que o outro cara traz. Sim, com certeza. Eu vejo muito pelos influenciadores atuais, você vê que tem muitos influenciadores que estão no mercado, vamos falar, na economia real, muitas vezes, ou até estão em tecnologia, por meio de uma edtech, por meio de um e-commerce, né? Você vê o Alfredo pela Vtex, o Thales ali, né, na época, pela Singu, né, e outras empresas que estão na economia digital, mas efetivamente ele não trata do mesmo tema que eu trato. Ele não vai falar necessariamente de nova economia, de hábito de consumo. Por mais que ele pincele aquilo de alguma maneira, porque aquilo tem um efeito no negócio, talvez ele não vai se aprofundar. Assim como o Ibrahim está falando de economia exponencial, é um negócio super futurista, que tem público para aquilo. Né? E eu acho que assim, tentar realmente extrair o melhor para cada pessoa e, de verdade, mesmo que só mantenha ele nas redes sociais e alguém de fato tirar um insight que vai fazer diferença na vida dele, no negócio dele, eu já estou super feliz. Quando eu mudei a minha rede social, eu fiz uma foto lá, fiz uma legenda. Fiz um vídeo, não, acho que eu fiz uma foto e coloquei uma legenda. E na legenda eu coloquei assim, se eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz, cara. É isso aí. Se for uma pessoa que mudou e falou, e chegar para mim, como já chegaram outras pessoas e já falaram sobre alguns insights que eu coloquei, ajudaram bastante. Mas se eu conseguisse mudar a vida de uma pessoa, já valeria a pena. Porque aquilo é uma rede social só. É isso. Então, se eu usar ela para fazer um pouquinho do bem, já vai valer a pena. Já está ótimo. Muito bom. O seu livro sai em setembro? Sai em setembro, outubro. As datas eu vou divulgar pelas minhas redes sociais. Quem quiser me encontrar, Thiago Caserta, Thiago com TH, Caserta com S. Na verdade, Thiago Caserta. LinkedIn. Thiago Caserta. Todas as minhas redes, Thiago Caserta. YouTube também? YouTube eu não tenho canal no YouTube, a gente tem o canal do Open Talks, é Open Talks Podcast. Inclusive, se quiser seguir. Quando? O primeiro episódio, que é o piloto, sai 1º de maio. E aí a gente começa a soltar todas as terças, a partir do dia 2 de maio, já é o segundo episódio. Então a gente vai, na primeira semana, soltar um conteúdo a mais ali. Vai sair todas as terças-feiras. Na verdade, segunda-feira à noite no YouTube e terça-feira de manhã no Spotify. Porque aí o cara tá ali à noite, ele quer ver um conteúdo diferente, vai no YouTube. De repente não teve tempo de ver no YouTube, ele quer correr no outro dia de manhã. Ouvir no carro. Aí vai estar no Spotify, ou o cara quer correr, vai sair às 6 da manhã, provavelmente, na terça. Legal. Eu queria também agradecer os nossos patrocinadores. Eu esqueci durante aqui o San Diego Barbershop, Empório do GG, Revista Outdoor. Toda vez eu falo pro Gabriel, a gente precisa chamar os meninos lá, o André, vamos chamar eles, vamos marcar com eles aí nas próximas semanas. Muito obrigado por tudo. Eu queria te dar um presente. Puxa vida, olha. Quem sabe faz ao vivo, hein? E é gravado esse presente dado aqui? Meu amigo. Chocolate. Caramba. Ouvi falar que você eu sou viciado chocolate. Cara, eu sou viciado em chocolate. Sou viciado. Muito obrigado. Minha esposa não vai gostar. Não, é brincadeira. É que lá em casa ela que é a que controla lá o que entra e o que não entra, né? Então, ela sabe que quando eu como chocolate é porque veio de fora. Ela tá fazendo você fazer uma dieta? Mas tá certo. É que eu de verdade, desculpa, eu sou viciado. Como é o nome da A Bianca. Não, eu vou levar pra ela comer junto comigo. Cara, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Aqui, cara. Papo super legal. Prazerzaço. Altíssimo nível. Foi muito legal. Gostei muito do que a gente conversou. Peço desculpas aí a galera que talvez eu tenha sido muito futurista em alguns momentos. A gente falou de coisas aí que... É um papo que eu adoro falar. É uma coisa que eu gosto pessoalmente de falar, que às vezes não adere muita gente, acaba não gostando. Mas como a gente falou durante o próprio podcast, tem muita gente que ama esse assunto. É muito legal. É uma coisa que ama e tá em alta. Por causa do ChatGPT... Inevitavelmente a gente tem que falar, gente. Tá em alta. Mesmo que você não goste, você vai ter que falar disso. Tá em alta. É uma coisa que tá em crescente. Daqui a pouco todo mundo vai estar tendo que usar alguma coisa com inteligência artificial. O pessoal lá quem já está usando, tá
se tornando produtivo. As empresas do Alphabet, do Alphabet não, do AlphaCode, as empresas de delivery deles, todas já estão com o description deles. Quando vai escrever lá, por exemplo, escreve, o que tem? Um cheeseburger com queijo, papapá. Aperta o botãozinho de ChatGPT, ele fala, um delicioso cheeseburger coberto com um queijo cremoso. Ele tá otimizando. Cara, isso se aplica a qualquer negócio. Com certeza vai valer a pena. Eu mostrei para uma mentorada minha esses dias, o ChatGPT ela não conhecia, ela tem um e-commerce e colocava a descrição praticamente. Vestido, manga longa, tecido, não sei o quê. Não atrai, né? Daí eu criei, porque eu gosto de criar as camadas de apresentação para o ChatGPT entender sobre o que ele quer falar, né? Sim. Então, eu gosto de criar umas 5 camadas de introdução antes de pedir o prompt mesmo. E daí eu faço um briefing do que o ChatGPT é para ser, agir como o quê. Um briefing do cliente, do que é aquela marca e tal, e alguma coisa do que eu quero. Para tentar ser o mais personalizado possível. Para ele criar uma rede neural. Isso. Sim. E daí eu peço. Daí, a hora que eu pedi, eu colocava assim, essa descrição copiada e colada lá, copiava do site dela, colava. Aparecia uma mega descrição super legal. Muito mais cativante, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, agora você faz em todos os seus SKUs. Seus SKUs, perfeito. Isso foi muito legal. Muito bom. Cara, obrigado novamente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado pelo chocolate, eu agradeço de verdade. Imagina. Foi muito bom. Pessoal, se liga lá então, toda quarta-feira, 19 horas. Toda quarta-feira não, agora, a cada 15 dias, quinzenalmente, às quartas-feiras, 19 horas, aqui no canal do Clearcast no YouTube e em breve nos canais de podcasts, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, que a gente não está ainda, mas a gente vai colocar. Valeu, gente. Até mais. Valeu.